moeda, e se a nossa dívida é interna, né, você cria a manco hoje sem tamanco. Sempre de tamanco. Eu fico imaginando aquele que a gente leva de lembrancinha, né, da Holanda, daquela de madeira dessa grossura, cara. Mas o que eu vi na postagem que eu botei semana passada, né, teve gente na tendência rival de vocês, lá do pessoal que está na direção hoje em dia, o mês, que ficou agradecido a você, porque você evitou um registro que seria certamente depois usado contra eles, né? Certamente seria usado no Congresso Nacional do Pessoal. Ganharam um ano, mas até lá, nem assim o desgaste o pessoal teria esquecido, ainda mais. Se lembrasse, eu pensei, você no Congresso Nacional do Pessoal, você de tamanco com uma camisa daquelas que a pessoa imprime, né? Com a foto do Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique Cardoso, com Boulos e com Juliano Medeiros. Aí ia ficar muito ruim, né, Angélica? Já estou preparando a camiseta, hein, pro Congresso. E quando você começou a falar da tamancada hoje, você estava aí chamando a atenção enquanto o maestro caiu. Eu falei, pô, é holandês mesmo, aquele bem grosso, pesado. Olha, Romulo, você sabe que não é fácil, né, a gente fazer isso, mas precisa, né? E suas fontes garantiram que teve uma grande repercussão, aquilo que a gente falou aqui. E se foi uma coincidência, eu não acredito muito em coincidências, né? Pelo menos a gente fez a nossa parte aqui no programa e acho que... Mesmo vocês sendo uma tendência rival, é constrangedor para cada filiado do partido, gente. Imagina, isso é uma coisa... Eu fico constrangido pelos meus amigos no PT, cara, que tiveram que aguentar isso. Exato. Não tinha uma Angélica Lovato no PT e nem no PDT do Ciro Gomes, os dois apareceu a Lula, a Dilma e o Ciro, cara. Não tinha, eles permaneceram. Bom, vamos lá. Então foi interessante, porque ele teve que recuar, né, Rômulo? É alguma coisa que depois é cobrada pela história, né? Esse cartaz vai ficar printado aí, eu guardei com todo amor e carinho, sem nenhum amor, sem nenhum carinho. Né? É o que eu falei aqui ontem, Angélica. Mais uma vez a gente teve as líderes religiosos, olha. Deus é amor, então Deus perdoa, Deus pode até esquecer, a internet jamais. Exatamente. Então acho que foi importante, né? Várias pessoas também, onde circulou o vídeo circulou bastante, deve ter até aumentado lá aquele boicote que eles fazem com a nossa programação aqui de quinta-feira, né? É o dia campeão, é o mais sabotado. Porque nenhuma outra corrente fez essa denúncia tão clara quanto a gente aqui na Quinta. Aí o povo não faz, mas agradece quem faz. Então tá bom, vamos indo assim. Né? Mas precisa, né, Romulo? Acho que como você diz aqui no programa, é o bom debate. Né? Vamos pro Exatamente, bom debate. Angélica. Inclusive, né, eu comentei aqui essa questão que até a gente já tinha tratado no programa, quando surgiu, né, requentaram a história do gráfico da pizza, a gente falou, gente, tem uma coisa interessante aí, conceitual, realmente, e eu tinha dúvida, né, eu estudei economia, mas essa área de finanças públicas na minha, eu fui falar com o Gustavo Galvão, e falei, não, até tem essa questão realmente, assim, seria um erro primário que ninguém cometeria, lançar amortização num gráfico de despesas financeiras. Mas está ali como uma provocação. Assim, ó, eu sei muito bem, mas eu vou lançar porque eu sei que nessa rubrica aí de amortização tem coisa que não é amortização e que é juros. Então eu estou colocando para suscitar a discussão enquanto provocação. E aí vai falar. E o próprio Gustavo, que foi quem primeiro falou no Brasil na história de finanças funcionais, que agora ficou conhecido como MMT. Então essa polêmica interessante, a gente vai tratar no domingo. Já encomendei, o Dorix falou no ar, que vai tratar na terça-feira que vem com a gente também. Mas até essa polêmica interessante, ela foi instrumentalizada por uma disputa que é legítima, essa disputa política, orientação do partido, mas com essa coisa, com uma discussão que o pessoal não é sério. Em vez de falar assim, pô, e tal, né, isso aí não tá certo, tá errado, não. A pessoa, não, isso aí é terraplanismo, isso aí é má fé. Nossa, adjetivações pesadíssimas lá atrás, né, a gente viu, contra a Maria Lúcia Fatarelli, contra o José Cidadã, e contra a gente. Primeiro eu pensei, pô, né, que coisa. Até a própria Maria Lúcia Fatarelli pensou que era uma coisa que já falou, pô, o vídeo, né, que eu fui e falei dessa questão aí dos economistas, alguns economistas no pessoal que estavam falando disso, teve muita visualização, foi um programa de domingo desses com muita audiência, e aí depois teve esse recorte, né, que foi feito e tal. Aí ela falou assim, olha, melhor, né, deixar passar o fogo e tal, vou ficar um pouco aqui mais discreta, não sei o quê. Mas eu depois de fazer minhas apurações, falei, olha, Maria Lúcia, o negócio é o seguinte, não, realmente o programa foi muito visto, né, e aí por conta disso o recorte lá depois, dois dirigentes do partido falaram de uma forma muito assertiva, né, digamos assim, né, agressiva, uma adjetivação muito pesada da Maria Lúcia e até do nosso programa também, e depois aí, né, a economista que fez o programa
do Boulos, em 2018, também falou, e, assim, eles se referiram ao recorte, algo que absolutamente não estava no recorte, né? Então, assim, uma interpretação, digamos assim, não autorizada pela literalidade do que foi dito. Eu registrei isso aqui como tinha que fazer, né? Mas aí o que aconteceu? Na sequência, eu conversando com pessoas no partido, não foi você e não foi o Nildo Orix, foram outras pessoas, inclusive, você sabe disso. Eu te falei quem que fez a intriga. Eu falei, tô aqui, eu que passei a informação, fui fazer minha apuração, foi tal pessoa que foi intrigar, olha aqui e tal. Aí, eu, quando sabendo disso, falei, olha, aí eu somei 2 e 2. Eu falei, olha, o que está acontecendo, o que tem daqui a um mês? Tinha, pelo menos, aquela altura, Congresso Nacional do PSOL. A Auditoria Cidadã, mas não. A Revolução Brasileira, mas não apenas, também tem a Fernanda Melchiona e outras tendências e tal. As mais à esquerda estão associadas politicamente à bandeira de auditoria da dívida pública. As que estão, hoje em dia, associadas à tendência que está na direção são contrárias. Aí você pode falar, o Nildo Orix, ele carrega, ele fala, esse pessoal quer conviver com a finança, acha que tem espaço, eu não vou nem falar, vai ver que eles se convenceram mesmo, que a gente pode, nós temos soberania monetária e podemos imprimir real à vontade, não tem problema nenhum, vai ter problema nenhum nas coisas, pode ser, até a discussão interessante. Eu discuti isso com o Gustavo Galvão, Angélica, que é um proponente, ele foi o primeiro a falar disso. Ele fala, eu falei, o Gustavo, a sua teoria eu acho o máximo e tal, um barato, mas não funciona porque o Brasil não tem soberania monetária. Ele tem sim, imprime o dinheiro, a dívida em real. Eu falei, Gustavo, se fizer isso, os caras fazem uma crise e tal. Falou, mas então, soberania monetária tem, que a gente não tem a soberania política e militar. Eu falei, mas soberania real, a soberania monetária, ela só não é apenas uma letrinha num papel se você tem a soberania política e militar. Se você não tem, então é uma ficção. É o que eu falava aqui, de iure de facto, de direito de fato. Temos de direito, soberania monetária, não temos de fato, né? Então, essa discussão eu até acho interessante. Ele até reformulou, porque antes ele falava, temos soberania monetária, ele agora já faz uma qualificação. Temos, mas depende de soberania política. Não. Essa polêmica a gente vai trazer aqui. Agora, esse tipo de sequestro, né, ou de instrumentalização, até acho assim, poderia usar até isso, falar, olha, um novo ponto de divergência entre nossas tendências é essa questão da auditoria, e aí falar claramente qual é a posição de cada um, falar, olha, eu acho que vai afugentar o dinheiro da finança, a gente precisa disso para se demonstrar, mas poderia agora ficar com desqualificação de terraplanismo econômico, aí já pegaram, já botaram, dupla espécie da quinta coluna, não sei o quê, mas eu falei para Maria Lúcia, eu falei, Maria Lúcia, não foi só isso, quer ver que como vem aí um mês o Congresso, o pessoal vai continuar batendo em você, porque a intriga é lá dentro. Ainda outra, e mesmo ela, né, enfim, deixando a coisa esfriar, ficando um tempo aí ausente do programa, quando chegou 2 semanas depois que ela publicou um artigo, acho que era até entrevista, na RBA, a Rede Brasil Atual, que é do Sindicato dos Metalúrgicos. Ela foi lá para um veículo do PT, e aí falou, quando começou a coisa do coronavírus, falou, olha, se parar, ou se auditar a dívida, ou parar de pagar o serviço da dívida, libera automaticamente R$1 trilhão para comprar respirador mecânico, leite de CTI, levantar o hospital do dia para a noite, como fez a China. Não vou entrar aqui no mérito, se convém ou não convém, dar calote no serviço financeiro e fazer esse momento. Mas ela falou isso. Aí que aconteceu, as mesmas pessoas, né, foram com a mesma adjetivação, não era mais no Duplo Expresso, era no veículo BT, mas desceram. Aí tem recruta youtuber, mais de um youtuber, às vezes filiado ao PSOL, às vezes filiado em outro partido, supostamente revolucionário, para também descer a lenha na auditoria cidadã e tal, que na verdade, assim, a polêmica é interessante, mas a gente não é ingênuo de não ver o uso político que está se fazendo uma polêmica interessante. A gente vai tratar aqui da polêmica interessante. E aí, só para concluir isso, passar para você, já que a gente está falando aí dessa questão da disputa legítima pela correlação de forças dentro de um partido de esquerda, no caso, o PSOL, olha só, algo aqui que eu já falei, né, mas vou falar de novo, enfim, tá? Olha só, lá no chat, nosso chat, a Lu Amaral, que esteve aqui ontem no programa comentando, ela que representou o pessoal do esoterismo, ela fez um pedido, olha, botou, ó, acho que estava na hora do Rômulo Maia chamar o deputado Glauber Braga de novo. Ele está com os dados atualizados sobre carência de leitos no Rio. Parece que hoje já são mais de 1.000 leitos que faltam. Eu vi me mandaram um link de uma live do Glauber, importante sempre, eu já falei, eu admiro o trabalho dele, eu acho que dos parlamentares, ele sem sombra de dúvida é o melhor, né? O que mais ousa, o que mais estressa os limites da institucional, da coisa, né? Realmente do que se pode fazer de questionamento. Eu vi que ele fez uma live essa semana com uma pessoa
do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro falando disso. Mas eu quero falar o seguinte, não precisa do Glauber, eu já estou em contato, já tenho contato dessa pessoa, inclusive antes dele fazer essa live com o Glauber, eu já tinha o contato, eu estou só sem tempo mesmo, mas vamos trazer essa pessoa do Sindicato dos Médicos do Rio para falar disso. Só que aí é o problema, só para deixar aqui a coisa clara, assim, né, o que eu falo, eu continuo falando, né, falo na minha família, voto no Glauber, o Glauber tal, é o melhor deputado, reafirmo, né, tô coerente, de forma coerente consigo, mas há um constrangimento, né, e isso ficou claro para mim naquele momento em que estava tendo, tempos atrás, aquele evento lá no Congresso Nacional, sobre o qual todo mundo silenciou, Angélica. Só os fardados lá falando do PL 1595, agora com o coronavírus não se fala mais disso. Mas era o evento do Major Vitor Hugo, falando que tinha que ter regime de urgência para o PL. Nós que estamos monitorando isso, nós que alertamos a assessoria e o próprio deputado sobre isso, e por causa do nosso alerta, inclusive na véspera, já sintetizando, olha, o problema é esse artigo, ele pôde ir lá e foi a única pessoa que apareceu. Não, infelizmente, não foi ninguém da assessoria dele para transmitir ao vivo a fala dele, eu acho que seria importante. O que aconteceu é que o próprio serviço da Câmara, ali de comunicação social, gravou 2 minutos da fala dele, né? E foi isso que foi truncado, foi o que foi, né? A assessoria não foi lá registrar. Mas foi o que teve. E aí, pelo menos, por exemplo, ele saiu com a informação, então a gente trabalhou aqui olhando aquilo e denunciando, aí por causa disso, ele que está lá, aí você vê, tem algumas vantagens da gente estar dentro das instituições. Pode ter suas limitações também, às vezes até ser problemático por legitimar isso, mas vantagem tem. Então ele que estava lá, ele ouviu que o próximo passo era pedir regime de urgência. Isso eu não tinha condição de saber daqui da Suíça. E aí ele foi denunciando no Twitter dele, ó, o pessoal tá pedindo regime de urgência e tal. E aí eu vinha já há semanas entrando em contato com a assessoria pro Glauber voltar, atualizar isso, e mandei. Quando eu mandei esse relato aí dos artigos, ele agradeceu, né? Mas eu via que tinha um constrangimento. Eu sou do Rio de Janeiro também. Eu sei o que os códigos querem dizer. Ai, não dá. Ai, o horário. Aí na primeira tudo bem. Ai, na segunda e tal. Eu sou do Rio também. Eu sou do Rio. Falei, bom, tem um constrangimento, né? Aí eu falei, vamos testar se tem um constrangimento. Aí eu peguei, né, aquelas políticas controversas de Cacique Juruna auto-intitulado Século XXI. Eu botei, né, denunciei, quando ele fez a denúncia do projeto de urgência, eu peguei o tweet dele falando, olha, né, a Vitor Hugo vai vir com pedido de urgência. Aí eu peguei, botei um printzinho inocente, nada demais, botei a minha mensagem na véspera do evento para ele, sendo eu alertando que haveria o evento, mandando o resumo e ele agradecendo, obrigado e tal, vou lá, não sei o quê. Aí ele achou muito ruim comigo, mas era justamente eu estressando para ver se tinha mesmo esse constrangimento ou não, para sair daquela carioquice, né, do hoje não dá, hoje tá muito cedo, hoje, né? E aí ele foi reclamando, ele falou, pô, você não pode botar, né, ele começou a dizer, você não pode botar uma conversa privada. Então eu falei, não tem nada demais, só mandei que eu mandei a informação, você foi lá, até louvei a atitude de você fazer, e que você agradeceu, só isso, não sei o que tá, E aí reclamou de outras coisas também, assim, de alguns constrangimentos. Então, quando já vi esse constrangimento, eu confirmei, para mim tá bom, continuo admirando a atuação dele, inclusive essa de denunciar e ir atrás da pessoa que é a mais bem informada para falar como está a situação de leitos de CTI no Rio. Inclusive, depois eu vou falar aqui que tem chegou mais um hospital público no Rio com container de frigorífico, porque estava, mais uma vez, que nem em Manaus, pessoas mortas em macas em corredor, lá no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou aqui já com a matéria do UOL sobre isso. Mas então, vou trazer essa pessoa para falar, não há necessidade. Mas há esse constrangimento, e não é... Aí, assim, de onde vem o constrangimento? Aí, já tem o meu constrangimento para comentar, eu não vou falar o nome. Mas assim, no chat eu falei, mas assim, aqui eu respondi a Lu, né, que é uma amiga, eu botei aqui, cadê a minha resposta para a Lu? Tinha botado aqui, gente, cadê a de Rômulus Maia? Cadê? Lu Amaral, cadê? Opa, ele andou sozinho. Bom, assim, na política, Angélica, na verdade você pode explicar melhor para mim, porque eu tenho militância política muito mais reduzida do que a sua, mas assim, você faz amizades e inimizades. Você se aproxima de algumas pessoas e isso pode implicar aquela coisa que o amigo do meu inimigo torna-se meu inimigo também, ou pelo menos alguém com quem eu não posso aparecer junto na foto. Essa coisa assim. Então, a gente teve aqui, tempos atrás, né, uma polêmica com uma pessoa que não é nem do PSOL, mas né, milita perto com o PSOL, é um influenciador digital, um youtuber, e que se aproximou do mandato do Glauber Braga. E aí, por causa disso, Aí, nessa conversa com o Glauber Braga, eu entendi que o constrangimento era daí. Eu pensava, quando eu conversei com ele, que o constrangimento maior era dessa questão da auditoria cidadã da dívida, né? Porque estava quente essa coisa. Aí eu pensava assim, deve ser por causa dessa coisa, né? Aparecer, já que a gente, né, a economista responsável pelo programa econômico e 2 dirigentes bateram
no veículo, bateram na Fatorelli. Eu pensei, isso aí deve estar o constrangimento, assim como a própria Fatorelli deve estar querendo esperar a poeira baixar para voltar. Mas aí nessa conversa, né, do Glauber reclamando, mas você, poxa, você não podia falar, mostrar que eu tinha interlocução com você. Eu não sou leproso, não me vergonho de mim, eu tenho, não sou, eu tenho assim, né, uma pontinha de orgulho e tal, né. Enfim, não vou ficar, né, como a amante gostosona escondida. Não, comigo é de papel passado, a pessoa passa e fala. Não. Mas aí nessa hora, né, foi feita uma alusão também, porque no dia tal, você falou coisa tal do youtuber, não sei o que tal. Aí eu falei, mas isso aí eu já sabia que tinha tido uma aproximação do mandato com a pessoa. E a pessoa, inclusive, falou, olha, quem aparece no Duplo Expresso é racista. Né, chamou um public shaming, assim, né, associando, se aparecer lá, não aparece comigo, né, se aparecer no Duplo Expresso é racista. Aí eu entendi por que eu não podia ter botado o print da conversa em que ele agradecia por eu ter alertado que haveria o evento em que ele pôde comparecer, inclusive trazer informação nova do regime de urgência. Então, mais uma vez, é importantíssimo, admiro o trabalho do Glauber, está encontrando aí a pessoa do sindicato dos médicos do Rio, que a gente também vai encontrar. Lamento não poder ter aqui, ele não ter mais a interlocução que a gente mantinha, mas são coisas aí da política. Eu, sinceramente, assim, até foi novidade para mim essa coisa de, né, da proximidade já daquela história do mandato. Eu não sabia disso já. Você tem muitas partes já sabia, mas quando a gente fala o mandato, não é a pessoa que é eleita, é toda uma entourage que vive daquilo, legitimamente. A gente, é um profissional da política. Bom, na classe trabalhadora, representando a esquerda, a pessoa tem que ser profissional, porque só quem pode fazer política de diletantismo é empresário, é o Antônio Hermínio de Moraes, exercer mandato de deputado, a pessoa tem que profissionalizar. Então tem isso sim, com vantagens e desvantagens, mas acontece. Mas agora essa coisa do mandato já está abarcando até os influenciadores digitais do mandato, né, nessa coisa de viver junto e tal, da coisa fisiológica. Então, assim, foi uma dimensão nova para mim, que eu entendi que, enfim, deve ter as suas vantagens, mas também tem esse tipo de desvantagem. Só um comentário para responder esse pedido ao vivo da Lu, que estava aqui ontem. Não estará aqui, infelizmente. Continuo, sei, inclusive, do pessoal da família dele continua vendo o programa. Não sei se podia falar, não podia falar, mas enfim, continua vendo e tal. Mas não tem constrangimento, mas continuo admirando, tanto quanto admirava, sempre admirei, o Glauber Braga, que exerce o mandato no limite possível nesse sistema. Angélica Lovato. Sim, meu caro, queria então cumprimentar novamente aí todos os expressionautas, você, Romos, queridíssimo, os debates que a gente faz aqui, né? E eu acho que hoje, assim, uma das coisas mais importantes que a gente está tentando fazer, alguns programas, é fazer a ligação mais atual possível com a temática dos trabalhadores para tentar responder a essa crise, né? A crise econômica, estrutural, e a pandemia. Não tem como não falar da pandemia, porque você mostrou o gráfico aí, está desesperador, está preocupante, né? Eu quero reservar uma parte final para falar do quanto eu estou preocupada aqui com São Paulo e aproveitar naquela sua publicação de ontem, onde você pede, né? Anuncia quem vai estar no programa e pede perguntas. Eu queria, ao final, responder, não deixar de responder o França Olmos, nosso expressionauta que fez a pergunta sobre o Dória, sobre Campinas, sobre São Paulo, e dizer do quadro aqui do interior de São Paulo como está preocupante, porque amanhã, dia 8, o Dória vai anunciar se vai ter flexibilização ou não. Mas, né, reservando um espaço bem especial para isso ao final, queria começar por uma coisa igualmente importante, que é o tema que eu te passei hoje, que é a atualidade, por isso que no título começa com essa palavra atualidade, e a memória e a história de um caso gravíssimo agora da pandemia no Rio de Janeiro, que envolve trabalhadores, que é o caso da usina de Volta Redonda e a luta operária hoje. Como a maioria dos expressionautas deve saber, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela é a empresa em torno da qual aquela cidade de Volta Redonda foi montada, né? Ela é uma cidade planejada a partir da CSN, né? E tem um importantíssimo documentário, para quem não conhece nada ainda de Volta Redonda, e é um assunto que está fora da pauta, por isso eu faço questão de trazer aqui, emprestando o prestígio aqui do Romos, do Duplo Expresso, para essa denúncia que eu estou trazendo, que é a seguinte, um documentário importantíssimo, quem quiser conhecer, uma das maiores, considerada das maiores greves do Brasil, no período já de final suposto da ditadura em 1988, o governo Sarney,
o documentário 1988, Uma Greve, Corações e Mentes, dirigido pelo Erasmo Quiriti, que é das grandes lideranças da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, junto com outros grandes companheiros que, sendo possível, eu cito aqui também, mas quero ir no foco dessa colocação, né? A empresa, ela foi privatizada, como você sabe, né, Rômulo, desde o governo Itamar, ali no governo Itamar, quando tem o impeachment do Collor, e ela está hoje com 20 mil funcionários. Queria que o Expresso Nauta entendesse o que é uma usina como essa, ter 20 mil funcionários, e apenas 2 mil foram colocados em quarentena. Angélica, isso aí que você está falando é importante, né? Lembrar que foi no governo Itamar. Também foi no governo Itamar que foi privatizada a Embraer, e o ministro da Fazenda, como presidente da Embraer, era o Ciro Gomes. E muitas pessoas falam, olha, o Itamar era um nacionalista. Bom, se ele era, então ele não mandava no próprio governo. Foi privatizada a CSN e a Embraer privatizada, no caso da CSN, a família Steinbrück, mas a Embraer já ali desnacionalizada, seu controle já tinha passado para fundos estrangeiros. Exatamente, a família Steinbrück, que você acabou de lembrar, que tem um lucro de 7 bilhões no bolso hoje e colocou apenas 2 mil funcionários dos 20 mil em quarentena, então a situação lá é gravíssima. Só lembrar que Ciro estava lá de secretário da Fazenda, de ministro da Fazenda, nesse momento do Itamar, e o Brizola rompe com o Itamar aqui, vamos lembrar desse grande nacionalista, mais uma vez, esse sim, ele rompe com o Itamar por causa disso. Importante, só esse parente, né? Acho que foi nessa época que o Ciro Gomes falou que o Brizola era o que tinha de mais velho, ultrapassado, não sei o que tal. Tem o pessoal quando quer pegar no pé dele, fala, pô, agora você fica falando que é o herdeiro do Brizola, mas lá, quando você estava no governo do Itamar, você falou que era o que tinha de mais atrasado, velho, superado e tal. Veja esse erro grave do Ciro Gomes, não é verdade? Agora é isso, não é nada como a história, Romulo. Que bom que você está sempre aí atento para ir lembrando também no nosso bate-bola, sempre ótimo aqui. Bom, mas então é isso, são 18 mil trabalhadores trabalhando sem proteção, Rômulo, sem proteção, confinados juntos, olha o paradoxo, né? Confinados dentro da empresa, 18 mil funcionários, ela é extraordinariamente grande, aliás, né? Representada desde o fim dos anos 80, com toda a repressão da greve de 88, se o Expresso Nauta não sabe, depois que terminou a ditadura oficialmente em 1984, 85, o Exército continuou na cidade de Volta Redonda e sempre reprimiu aqueles trabalhadores, pela força que eles tinham naquele momento, e foram assassinados 3 trabalhadores em 1988. Se eu não me engano, dia 9 de novembro, que é uma data muito importante, é o nome do jornal, né? Jornal agora dominado pelos pelegos da direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Tem que dizer isso aqui, que ao invés de denunciar que 18 mil trabalhadores estão confinados e pedir, né, da direção da CSN uma intervenção, trancaram, Rômulo, cadeados a sede do sindicato. Então, se uniu a direção pelega do Sindicato dos Metalúrgicos, que a oposição metalúrgica do Sul Fluminense está rebatendo, está revivendo, está se articulando naquela grande região metalúrgica, que tem Volkswagen também e outras empresas, pelas cidades ali de Barra Mansa e toda a vizinhança de Volta Redonda, né? E direção da CSN mais sindicato pelego deixaram os trabalhadores na mão. Então, o que acontece ali? Trabalhador sem proteção, trabalhando dentro de uma usina com esse tamanho, confinados juntos, eles levam, Rômulo, a contaminação para as suas famílias todos os dias depois de um dia inteiro de trabalho sem proteção. E aí essas famílias que são a vila operária, que significa aquela cidade planejada, o operário da CSN é o típico operário brasileiro, aquele de como surgiu a acumulação capitalista no Brasil, porque é dentro de uma siderúrgica, é dentro de uma indústria de base, que, claro, né, é o projeto lá atrás do Vargas, que a gente já falou tantas vezes aqui. Então, o Rio de Janeiro e a região metropolitana, claro, a capital e a região, é a que tem o maior número de casos e mortes, mesmo com toda a subnotificação, mas Volta Redonda é a cidade, em seguida a região do Grande Rio, que tem o maior número de casos e está gravíssima a situação. Esse sindicato pelego se limitou a pedir álcool gel, e que as reuniões fossem suspensas porque tinha muita aglomeração. Atenção, pelegada do Sindicato Metalúrgicos de Volta Redonda, onde tem aglomeração, onde tem 18 mil trabalhadores juntos.
E tem uma coisa muito bonita em Volta Redonda, Rômulo, que como a cidade funciona em torno da usina, quem sabe cuidar da sua máquina e do alto forno, que nunca pode sofrer, né, resfriamento, é como que considerando o seu local de trabalho aquele que eu conheço. Até, como a gente tem falado muito de fábricas aqui, é importante dizer, o Erasmo Quirit, né, ele me lembrou disso hoje de manhã, quando ele me disse o seguinte: todas as greves na CSN foram greves de ocupação. E isso coloca na ordem do dia a seguinte pergunta: quem é o dono da fábrica? O dono verdadeiro é o trabalhador, né? Então, lá, nós, em dados desatualizados, que a cada dia isso cresce, né? Nós temos 13 mortes, mais de 500 infectados, mas é bem maior do que isso, porque mesmo se tivesse atualizado, acho que isso é de 2 dias atrás, foi o máximo que eu consegui de atualização, você sabe de todo o conjunto de não notificação e mesmo dos testes que não são feitos, né? Então, quais são as duas grandes denúncias aqui e um pouco do histórico do que é Volta Redonda, do que é cuidar do alto forno, do que é ser colocado o alto forno em risco pela própria direção da CSN em 88, e quem salvou o alto forno foram os trabalhadores. Angélica, só um registro aqui ao vivo, ó, a Eliana Lara, que acabou de se manifestar aqui no chat, falando: eu moro aqui em Volta Redonda e vim para cá por causa da CSN. Como você falou, a cidade gira em torno... Gente, a disputa de prefeitura, eu lembro que um dos escritórios que eu trabalhei tinha uma área de advocacia na política, eleitoral, eu nunca participei. Mas o pessoal advogava para a pessoa que era prefeito lá em Volta Redonda, que ia disputar e tal. E, gente, a pauta da disputa municipal é só CSN. Assim, a cidade é como se fosse a vila operária da CSN. Exatamente. E sabe quem morreu também, que foi um grande lutador e chegou a ser eleito prefeito da cidade? Assumiu dia 1º de janeiro de 89 e morreu, se não me engano, 21 de fevereiro do mesmo ano. Não durou 1 mês e meio o seu mandato. Juarez Antunes, né, que é a grande liderança. Queria também fazer referência aqui, está vivo ainda o Isaac Fonseca, que era o braço direito e esquerdo, mais esquerdo que direito do Juarez, né? E que é um grande companheiro que está na oposição metalúrgica sul-fluminense também, além do Vitor Raimundo, que coordena esse grupo, a Sandra Mairim Quintego, o Tarcísio Xavier, enfim, pessoas que merecem ter o nome citado aqui, para que Volta Redonda saiba quem os está defendendo hoje. Não é esse sindicato pelego, são esses companheiros que eu acabei de citar, e que, na morte do Juarez Antunes, que não se sabe se foi um atentado ou se foi um acidente, né? Que ele vamos lembrar, Angélica, que o Oscar Niemeyer, ele fez aquele monumento, né, em homenagem às pessoas que foram mortas naquela invasão do exército, e fizeram um atentado contra o monumento, explodiram o monumento. Pois é. Muito bem lembrado, Rômulo, eu tinha me esquecido disso. Olha o nível de repressão. Então, tem que ser valorizado aqui, já que nós estamos falando de fábrica o tempo todo, já falamos de Santa Catarina, de São Paulo, falar de Volta Redonda, primeiro porque é um grande centro metalúrgico. Sabe quantos trabalhadores tem na base inteirinha, Rômulo? 50 mil. Nossa. E veja, desses 50 mil, 10 mil estão na CSN, porque dos 20 mil da CSN, 10 mil já estão terceirizados, precarizados. E isso também é resultado desse sindicato pelego que tem que agora morrer e que tranca a cadeados do sindicato. Então, tem duas denúncias aqui para fazer muito graves, né? Primeira, né? De 29 de abril para cá, Rômulo, 2 dias antes do 1º de maio, foram demitidos 200 funcionários e calcula-se que chegará a 2 mil funcionários a demissão, tá? Isso é extraordinariamente pesado para a cidade, porque, na verdade, como a cidade vive disso, isso vai significar, né, automaticamente que a cidade vai entrar, já está em colapso pelo corona, né, e vai entrar em colapso financeiro, né, da ausência desses trabalhadores com o seu emprego. Mas como se não bastasse isso, tem um telecat aí, olha só, esse termo que eu adoro. Tem um telecat da direção da CSN e da direção do sindicato pelego, que é o seguinte: você não acredita a combinação que foi feita. Esse pessoal aprende bem telecat mesmo. E é essa a principal denúncia que aconteceu de ontem para hoje que me fez me inspirar para trazer esse assunto aqui, Rômulo, né? E que o Erasmo Quirit me gravou um áudio dizendo isso. Sabe a PLR, né, a participação de lucros e resultados. Claro. Ela geralmente é apresentada no final do 1º semestre e ela é uma questão de suma importância porque
você apresenta o cálculo, né, dos milhões ali de acionistas, dos milhões que vão para os acionistas, e a participação nesses lucros que os operários têm é um grande reforço para o salário, portanto, faz parte daquele acordo que, além do salário, temos a participação dos lucros e resultados. Sabe o que aconteceu? O seguinte processo: a CSN fez uma reunião do conselho e já apresentou um cálculo de 412 milhões aos acionistas. Teve uma alta nas ações da CSN, conforme apurou a oposição metalúrgica. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que o dia 15 de maio agora, a CSN vai apresentar um relatório, quer dizer, o conselho da empresa vai apresentar um relatório. Eles vão alegar queda. Por quê? Porque, de fato, há uma queda do lucro da empresa, mas eles mantêm uma margem segura de lucros, porque eles lucram há muito tempo. Então, a rigor, não houve uma baixa do lucro, houve uma diminuição, mas que não chegou a limites inferiores daquilo que eles já lucravam, ou seja, é positivo. Dito isso, né, as empresas como essa, CSN de grande porte, nesse momento de crise, eles vão alegar para cima dos trabalhadores que perderam o lucro e que, portanto, o PLR vai ser menor. E para salvar o PLR, eles estão jogando com as demissões. Qual que é o telecat? Esse sindicato que estava acadeado, a direção da CSN, através do Jornal da Cidade, que também acaba fechando como mídia com esses diretores, né? A direção da CSN reviveu os pelegos dizendo o seguinte: olha que interessante, o sindicato conseguiu obstaculizar as demissões, que podiam chegar a 2.000 até 18 de maio, suspendeu as demissões, porque está negociando aí com a PLR, temos que preservar a PLR. Então, o que isso, para quem não é pelego, já cheirou, já farejou, ali a direção da empresa está dando até esse saculejo na direção do sindicato e deu a linha para o sindicato. A linha é a seguinte: rifa-se a PLR para não ter as demissões e, no fundo, são as duas coisas que tinham que ser defendidas. Isso é vergonhoso, Rômulo, acho que são as duas grandes denúncias aqui, as demissões e esse jogo da direção do sindicato, bancado pelo jornal. Então, isso é uma rasteira sendo dada, e o pau que a gente tem que dar, a porrada, a tamancada de hoje vai, né? Teve alguém que confirmou, você falou, Angélica, você veio ou não veio com a tamanca holandesa? Uma pessoa portuguesa, ela sempre vem com a tamanca holandesa. Me conhece bem essa pessoa. Então, essa rasteira que a CSN está dando à direção e também a direção pelega do sindicato, que graças à ação da Posição Metalúrgica do Sul Fluminense está sendo pelo menos denunciada, então acho que é de muito valor a gente falar disso aqui. E não posso também deixar de dizer o seguinte: outro dado que o Erasmo deu em instância hoje aqui cedo, antes de eu entrar, né? A empresa já adiantou como dividendos aos acionistas 420 milhões. Né? Então, o que ela adianta aos acionistas, ela tira da classe trabalhadora, e a segunda parcela vai ser paga agora, na segunda quinzena, e não se sabe, né, acredita-se que pode chegar a 1 bi. Com os 7 bi que o Benjamin, como é que é aí? Você acabou de falar? Steinbrück, esse capitalista mor, tirano, que deu um dane-se aos trabalhadores no 1º de maio, que morram literalmente os trabalhadores. Porque agora, Rômulo, quando bota a classe trabalhadora para estar dentro de 18 mil pessoas no mesmo lugar, é a morte dos próprios trabalhadores. Então, Angélica, para ter uma noção daquilo que eu falava aí, né, vou dar um off aqui, de quando eu trabalhava nessa banca de advocacia. Na verdade, eles não advogavam para a prefeitura ou para o prefeito, não. Eles advogavam para a CSN, agora que eu estou lembrando. Era um negócio assim, o Steinbrück, quando ele estava com algum desagrado, queria influenciar alguma decisão pública em Volta Redonda, ele atrasava o ICMS, acabou o orçamento, acabou. Era assim, eu conseguia, não, eu quero tal fulano que faça isso, eu faça aquilo e tal. Eu ouvia por altos corredores, era assim, não, eu atraso isso aqui, eu faço isso aqui e tal. Você vê, é a Vila Operária administrada pelo dono da fábrica. Então, Rômulo, por isso que é tão importante, nós estamos tentando assim, indicar um caminho para a Revolução Brasileira, a gente poder mostrar um caminho concreto, como eu sempre te digo aqui no programa, é justa essa pergunta, é muito justa nos cobrarem disso, revolução, mas como, quando, né? Porque é a expectativa que as pessoas têm disso. Então, acho que uma das maneiras que a gente pode, nesse momento, né,
fazer, atuar, denunciar essa situação de Volta Redonda, fazer o possível para apoiar e para, por exemplo, fazer recorte desse vídeo aqui, com certeza eles farão hoje, e divulgarão em todos os grupos de WhatsApp de todas as trabalhadores das empresas. Vou aqui citar, olha para onde a gente vai chegar hoje com o programa de um jeito mais direto, além de Volta Redonda, Resende, Porto Real, Barra Mansa, Pinheiral, onde estão instaladas, da mesma base metalúrgica, 50 mil, tá? A Volkswagen Caminhões, a Peugeot Citroën, a ArcelorMittal, a Nissan, entre outras. Inclusive, imagine esses 50 mil da base, se metade der um curtir nessa nossa página do Duplo Expresso, né, para poder a gente ter aqui ainda mais uma base que ouça as denúncias e os outros importantes comentaristas que vêm aqui dizer tudo que tem para dizer, e também, nesse momento, essa garantia aqui. Nós que estamos com 44 mil e tanto assinantes, podemos aumentar, conclamo, né, toda essa base a fazer isso, porque aqui a gente vai poder, nós podemos dobrar, hein? Podemos chegar a 90 mil. Você é ambicioso na meta, eu concordo. É ambicioso, sem dúvida. Estou aqui um pouco fazendo essa metáfora, né? Pegando aqui esse estilo, né? Da gente poder... Porque tem 50 mil pessoas trabalhando, evidentemente, nessas empresas que eu falei, Volkswagen Caminhões, Peugeot, Citroën, ArcelorMittal, toda essa parte que você falou do Vale do Paraíba, né? Que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né, ali, aquela grande região de Itatiaia, é uma base que ela é tão ou, né, mais importante do que a do ABC Paulista aqui, só que a do ABC aqui está totalmente desindustrializada, né? E quem mandava no Brasil naquele momento, 78, 79, 80, e os anos 80 subsequentes, que aí foi muito quente, eram essas duas regiões. Digamos que o coração operário do Brasil, que a gente tem que não pode cansar de falar, é o ABC e o Sul Fluminense. Então, eu conclamo assim, vai rodar esse nosso vídeo, né? Eles provavelmente vão fazer uma edição, vai rodar na base, em todos os grupos de WhatsApp, em todas as redes que eles têm, estão tentando, né, superar esse peleguismo do sindicato, que é difícil também, evidentemente, até mesmo, como sempre, né, fraude em eleições também aconteceram. Para você ter uma ideia, vou dar só um exemplo. O sindicato colocou como presidente da comissão eleitoral o mesmo presidente da chapa que estava concorrendo, assim, é uma fraude básica, né? Então... Mas, claro, aí o advogado tem que entrar, o Tarcísio Xavier é um grande representante lá, sindical da oposição, né, metalúrgica. Então é isso, Rômulo. Queria só dizer que essa é a situação de Volta Redonda, né? E caso esses trabalhadores que estão sendo demitidos, né, o sindicato seja pelego nesse nível, né, de negociar a perda, o ganho da PLR contra a demissão ou a demissão contra o ganho da PLR, né? Que é vergonhoso, né, para a gente poder fazer aqui, a situação da usina é a UPV, né, a usina Presidente Vargas, não tem esse nome à toa, né, Rô? Ela já, digamos assim, ela é o lugar onde o coração da cidade vive, o cuidado com o alto forno, a maneira como a cidade se coloca nessa expressão, e o vírus é implacável, ele está matando as pessoas. Então, vamos ser implacáveis com os pelegos e com a direção da CSN. Essa é a tamancada de hoje, que precisa pegar firme, né? E que vai, eu acho que com a dimensão que o programa tem, muita gente que não conhecia o que a Volta Redonda está ouvindo. Esse pessoal está na audiência da gente hoje, né? Quer dizer, quando você me deu ok, olha, ó, vamos tratar do assunto lá de um jeito rápido, de um jeito breve, né? E tanto o aspecto de memória e história a gente pode fazer num outro programa. Eu acho que aqui a gente tinha que só falar um pouco da história hoje e falar mais da atualidade. E só lembrando que aquela medida provisória 936, que o Bercovitch já falou aqui, que outros comentaristas já explicaram, né? Só vamos lembrar que vai ser aplicada lá diante dessas demissões, que consiste naquele outro, né, naquela outra falsidade, naquele outro telequete, que é o empregador só se comprometer a recontratar o trabalhador pagando 30% do salário nominal e o governo supostamente se obriga a pagar os outros 70%. Acho que é importante lembrar isso aqui, né, Romulo? Até o limite de R$ 1.800, mas acontece que os trabalhadores da CSN são muito especializados, a grande maioria recebe mais do que esses míseros 1.800. Então, você tira do trabalhador 3 vezes, né? Negocia a LRP, você negocia
o fundo de garantia. Por quê? Porque a parte que o governo vai pagar dos 70%, ele retira do fundo de garantia do trabalhador. Então, ele já está retirando do trabalhador para poder pagá-lo. É uma falsidade, né? E também é sabido que essa parte do governo, os 70% do salário do eventual trabalhador recontratado, com todas as aspas, não poderá incidir em recolhimento de benefícios. Então, é uma quádrupla perda, né? Então, a terceira tamancada de hoje é essa também, senão a gente não consegue aqui denunciar. Eles têm muitos grupos de base lá, eles nem chamam comissão de fábrica, chamam de grupos de base. Os da CIPA não são chamados cipeiros, para não confundir com os pelegos, chamam-se cipistas. Olha que legal, né? E essa grave situação, acho que está registrada aqui, está colocada, e é muito importante que a gente possa desdobrar isso, né? Você sabe que eu todo dia estou indo lá no YouTube e botando lá, pessoal, dando meu oi, dando um negócio. Eu não só sei, como eu sempre boto coraçãozinho, a curtida do canal oficial, e ainda falo alguma gracinha, do meu jeito, sempre fazendo alguma ironia. Tá? Aliás, ontem teve essa, eu botei no Facebook, vou pegar aqui a nossa bate-bola, e por Facebook interposto ontem, Angélica. O que aconteceu? No programa de ontem, a Angélica foi e colocou o seguinte, né? Aliás, no recorte que eu botei, ela falou o seguinte, eu lembrei, né? Eu me traí no início, eu falei, resistir, eu falei, não, eu já falei, resistir só nos microsegundos iniciais, resistir para depois ir para cima, enfrentamento, a palavra correta, eu já aprendi isso com a professora Angélica aqui. Aí eu fui, ontem no início eu lembrei disso e falei, aí Angélica, tal, aí ela se manifestou prontamente, estou pegando aqui no Face, cadê que eu botei aqui? Olha só o print, cadê? Ah, tá aqui, ó. A Angélica foi e botou o comentário lá, ó. Aí, Rômulus, sim, primeiro resistir, mas depois ir para o enfrentamento. Aí eu botei, exatamente, que nem a mola da física. Estava falando aí de função exponencial do ensino médio, né? Na parte de física a gente aprende como é que funciona a mola, tal, aí depois empurra de volta. Olha, ó, o passo que der para trás, né? A mola vai, comprime, é o passo, depois já ir para cima, né? Eu tava assim, a tela não apareceu a minha dramatização. Ó, a mola tá aqui, aí vem aquela força para ela, aí depois, né, empurra de volta. Então, se for para resistir, é só para comprimir, pegar e usar a força contra, depois em dobro, Angélica Lovato. Exato, meu caro. E é por isso que, então, a gente termina de falar dessa parte aqui de Volta Redonda com essa mola aí, né? Quer dizer, ficou esse tempo todo apelegada ali, a oposição foi agora, e a gente tem que ajudar nesse avanço. Você sabe que ali tem uma história maravilhosa, espero num outro programa a gente ter um recurso para falar da história de lá, né? Importante. No dia 13 de março, essa eu queria só dizer, porque é tão legal, Romus, a gente sempre lembra do comício, o discurso da Central do Brasil do João Goulart, né? Claro. E toda a direção da CSN, em 1964, era muito ligada ao Jango. Então, o que aconteceu? A empresa dispensou os funcionários que quisessem ir para o Rio para ouvir o João Goulart, né? E aí, assim que veio o golpe de 64 e veio o AI-1, já no AI-1, não esperou o AI-5 de 68, não, foram demitidos 100 trabalhadores, né? Todos aqueles que estavam com ponto aberto no dia 13 de março. Olha que coisa mais extraordinária. E aí eles foram perseguidos, presos, torturados, alguns morreram. E o autor desse documentário, que é da oposição metalúrgica, o Erasmo Quirit, que eu citei aqui, ele entrevistou alguns desses que sobreviveram, né? Acho que a gente pode até apresentar uns trechinhos aqui, o dia que for. Repito para o Expressionauta, assista o documentário 1988, Uma Greve, Corações Imensos. E sabe, Rômulo, ali teve, como eu comentei contigo, né, minha militância da teologia da libertação, né, ali pelos anos 80, né, teve muita influência na cidade, em Volta Redonda. Então, esses caras torturados, presos, perseguidos, eles voltaram para Volta Redonda, ficaram escondidos lá depois. E graças a essa rearticulação depois da ditadura, né, eles eram, assim, grandes lideranças ali naquele momento, né. Teve o caso do Genival Silva, que foi preso em 1968, um delegado sindical, torturado no batalhão de infantaria blindada em Barra Mansa, que era um dos pontos oficiais de tortura. Então, um dia a gente lembra de tudo isso aqui, queria, então, terminar registrando isso. E agora, Rômulo, dizer muito rapidamente, né, se temos um tempinho aí, só para fechar, e responder o França Olmos, nosso expressionauta. Eu já ia falar de deixou ontem, eu tenho feito isso, né? Quando eu faço a postagem anunciando a escalação, eu sempre pergunto, você expressionauta, tem alguma pergunta a fazer e deixar? E perguntou para você, o que a Angélica, que está sempre andando lá na Leste, pode nos contar sobre o calendário de desconfinamento, o que está rolando em São Paulo? Exatamente, ele faz essa pergunta, como você sabe, já faz
7 semanas, né, que todo programa eu inicio falando de São Paulo, inicio falando de como a coisa está aqui. Mas hoje, então, eu deixei para o final para ser muito especial a seguinte Angélica, só uma observação. Você falou em telequete. Eu acabei de ver um telequete internacional, porque hoje de manhã eu estava vendo o jornal da BBC, aí fizeram aquela matéria detonando o Bolsonaro, obviamente, né? Porque aí também é chovendo molhado. Mas alguém que aparece como o contraponto, dando entrevista em inglês. Mas, assim, enfim, em inglês de qualquer forma. João Dória dando lá, falando com a correspondente em São Paulo, Kate sei lá o quê, enfim, né? Já tô, o telequete internacional já. O telequete já virou internacional e olha se o Dória, eu quero ver agora se o Dória é aquilo que estão dizendo que ele é. E não é só o carinha que está tirando a vantagem aqui, embora o que ele tenha feito, para deixar bem clara a minha posição que eu já deixei, mas repito, ele não faz mais do que obrigação e ele está fazendo o correto, seguindo a OMS, aquela coisa toda que nós já cansamos de discutir aqui. Mas olha o que está para acontecer e amanhã, 12h30, na hora da sua famosa live, entrevista coletiva, nós vamos saber, tá? Fomos. Houve um aumento de 2.532% nos casos do interior paulista. E o que é isso? Dentro da explicação da curva, que você já fez tão bem em outros momentos, eu só vou resgatar que o público aqui, né, pegue o que o Rômulo falou da curva exponencial. Você até publicou ontem, né, fez um post sobre o que é curva exponencial lá, crescimento exponencial, melhor dizendo. O interior de São Paulo, ele está 3 semanas atrasado em relação à capital. Por quê? Porque aqui em São Paulo, no estado, começou na cidade de São Paulo a contaminação, e nos bairros ricos, vindos daqueles que tinham feito viagens para a Itália e outros lugares já contaminados. Então, a gente está agora em pleno processo do pico, e como disse um colega meu, né, um grande amigo meu que me ajudou a pegar, diante dessa pergunta de ontem aí que o França Olmos fez, né, liguei para 2 grandes colegas e falei, me ajuda a pegar os dados aí para eu poder responder amanhã, agradeço muito a ele. E ele disse assim para mim, ele disse, olha, é como se fosse um grande barco, o estado de São Paulo, que você está freando, mas ele não para ao mesmo tempo, né? E alguns, inclusive, como tem um porta-aviões, né, vem de Belém pagar 125 mil para pegar leitos nas UTIs do Einstein e do Sírio-Libanês, né? Então, isso também eu queria colocar aqui, porque você tem tido, Ramos, a preocupação da gente pegar esse quadro internacional, e se a gente, com as 3 semanas de atraso que o interior paulista tem em relação à capital, se agora o Dória relaxar aqui na capital, esse efeito, né, eu até te mandei um mapinha, não sei se dá para você colocar aí para o Expresso ver, tá? Este efeito, né, que a gente sabe muito bem do crescimento exponencial, vai São Paulo afetar o Brasil nesse descontrole. Por quê? Porque pega o Triângulo Mineiro, pega Mato Grosso e passa a ficar descontrolado. O mapa que eu te mandei é de um pessoal muito importante, colegas da Unesp, de Presidente Prudente, faço questão de prestigiar. Eles têm um observatório, né, para pegar toda essa questão, usam técnicas de geoprocessamento, e eles, então, pegaram esse mapa que mostra a concentração em São Paulo próxima de Campinas, que é um pouco da pergunta do Olmos, que a gente vai aqui tentar responder, e mostra o seguinte, que você poderia ter planejado 13 ou 14 municípios, lá no vídeo está tudo isso, tem um vídeo na internet, para dispersão do vírus, né, para dispersão do corona. E que isso, até onde eles estão sabendo, não foi feito. Então, Rômulo, nós estamos correndo perigo de vida aqui, mesmo usando a máscara. Estou em plena cidade de São Paulo, né? As ruas, agora o pessoal está assustado, estão bem mais vazias do que estavam há 2 semanas atrás. Eu quero só ver o que o Dória vai fazer amanhã, se ele vai continuar falando que ciência e ideologia, né? Falou isso na BBC, ele falou, agora tem que respeitar a ciência, não é hora da ideologia, não é hora da política, ele falou, tem que eliminar, e falou o seguinte, tem que eliminar o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Pois é, então vamos ver amanhã o que ele vai dizer, porque se ele flexibilizar, sabedor das 3 semanas de atraso que está no interior paulista, isso aqui vai virar o caos. Você sabe, eu trabalho no interior, que é Marília, lá no meu campus, na Unesp, vamos estar ameaçados lá. E esse telequete, que aí concordo com o Olmos, não sei nem se é um telequete, mas assim, o prefeito de Campinas, deixa eu só pegar aqui o nome dele, né? Como é que é? O Jonas Donizete, do PSB, começou uma guerra com o Dória,
né? Porque ele está muito pressionado em Campinas com a abertura do capital comercial, quer dizer, então o comércio quer abrir, todo mundo. Como eles estão 3 semanas atrasadas, estão do jeito que estava 3 semanas atrás aqui em São Paulo, ou seja, eu ia aqui no mercado, estava lotado, até saía, não voltava, comprava pelo telefone, aquela coisa toda, porque o negócio que estava assim, parecendo que era uma festa, um feriado constante. É como está o interior paulista nesse momento, especialmente Campinas, que está tão próximo daqui. Então, nesse sentido, esse debate, essa pressão que o Jonas Donizete, que me parece, ele preside um fórum de prefeitos, né, e essa briga, o que nós sabemos é que foi para a justiça isso, ele protocolou aqui para o governador, né, enfim, para as instâncias, a abertura, e o Dória não respondeu. E ficou uma falsa discussão, talvez aí o telequete do Homo se expressa, né, entre assim, se ele ia ser empático ou se ele ia cuidar de vidas. Então, o Dória pintou como cuidar de vidas e o Donizete como uma empatia com a população, que as pessoas não iam aguentar se ele prorrogar até o dia 30. Então, gente, independentemente do telequete Donizete, Dória, acho que a população de São Paulo que está ouvindo aqui do estado, e mesmo a de Mato Grosso, a do Triângulo Mineiro, que vai estourar para essas fronteiras de São Paulo, né? Todo o pessoal do Paraná, né? Toda a região. Eu acho que a gente tem aqui que, mais uma vez, saber que é muito difícil, estamos sem conseguir sobreviver pela grana mesmo, né? Esses trabalhadores que são os mais afetados. Tem também o caso de São José dos Campos, onde tem lá o pessoal do ITA, e onde tem também, lá é quase igual uma vila operária como Volta Redonda, você sabe disso, né? E vem ali do Vale, né, ainda do Paraíba. Então, ali também, naquela vila operária, naquilo que significa a fábrica, né, em São José dos Campos também está, todas essas grandes empresas não pararam de trabalhar, assim como a CSN não parou também esse grande grupo, né, já está tudo ferrado lá com a questão da Embraer, e ainda assim, né, nós não podemos, população de São Paulo, capital, interior, dar mole agora, justo agora. Então amanhã o governador vai ser testado, se ele vai dar o mole, se essa flexibilização ele abrir para o interior, ele está chamando de heterogênea e mais uma palavra que eu não estou me lembrando agora, e que isso vai ser calculado. Não calcula abrindo mão dessa crista da onda, digamos assim. Ela está na crista, ela está nesse momento. E o que vai acontecer, Rômulo? Mesmo vindo o pessoal de jatinho de Belém para cá, para salvar os ricos aí no Einstein, no Sírio-Libanês, os leitos aqui vão se esgotar, esse é um outro cálculo, né, que esses meus 2 camaradas me passaram ontem à noite aqui, a gente indo atrás das informações para informar aqui o Expressionauta, que a quantidade de leitos que ainda está ocioso no interior vai começar a mandar doente da capital para esses hospitais. Então, Rio de Janeiro já há um tempo já está sendo feito isso. Já está fazendo isso, entendeu? Então, é nesse sentido que também eu queria manifestar aqui nosso total temor, ficar de olho no Dória Internacional, no Dória Nacional, né, nessa disputa pela cadeira da presidência da República em 2, 3, 4 nomes da esquerda, da direita, melhor dizendo, né? E o Lula ontem no Twitter, não sei se você viu, né, Romulo? Ele falou, acho que nós vamos ter que ser um pouco mais radicais, eu preciso fazer uma autocrítica, porque eu acho que... Reservei isso aqui pra gente comentar. Se a sua tamanca não desgastou o fundo ainda, eu guardei o tweet aqui pra gente falar. Eu já dei tanta tamancada no Lula que hoje eu só vou falar isso, entendeu? Já tá registrado aqui, né, a tamancada. Então, assim, quer dizer, por que ele não falou isso no 1º de maio, né? Por que ele saiu do lado do Alcolumbre? Por que ele saiu do lado do FHC, ao lado? Mudou, né? tudo, Angélica. A conjuntura mudou totalmente sexta-feira pra cá. Foi, meu querido. Você entendeu? Então, como a tamancada tinha, assim, política é antecipação, meu caro. Na dupla expressa é antecipação. E Revolução Brasileira é antecipação. Eu só queria, então, registrar essa questão dramática que São Paulo está vivendo, né? Temos que estar muito atentos aqui. Nós, os professores, estão treinados aí num programa mequetrefe que eles estão vendendo como um grande pai branco, né? Aqui trabalhando pela TV Cultura, à distância, né? E quando chegar julho, quando chegar o início de agosto, talvez até antes, a gente vai ter que voltar a trabalhar presencialmente. Todos os nossos professores e funcionários e estudantes estaremos todos ainda sob risco muito forte
você já caracterizou aqui várias vezes, né, Rômulo, que nós não vamos voltar à vida normal, né? Você, baseado em todas as informações aí que você vai trazendo, e nós também, consultando os dados, né, científicos, enfim, de que nós vamos ter que fazer confinamentos periódicos, né, sazonais. Então, a vida não vai voltar ao normal, não sabemos nem se vai ter eleições, né, e como é que nós podemos ficar? Podemos ficar aqui muito atento, né, quer dizer, claro, toda a queda de arrecadação das prefeituras, eles estão já demitindo, os prefeitos já estão demitindo, naqueles que podem ser demitidos, porque tem gente que fez concurso público, mas é CLT, né, na Unesp também, tem muito isso. Ficarmos atentos a esse observatório que os geógrafos ali de Presidente Prudente, da Unesp, né, é só você colocar Presidente Prudente, Unesp, geógrafos, né, eu acho que eu tinha até colocado aí, eu não vejo daqui, mas você colocou o mapinha, né, aquele desenho que apareceu aí. Então é isso, Rômulo, eu queria de fato dizer o quanto é importante a gente denunciar a questão em São Paulo. Amanhã é o teste de fogo para o cara que a gente sabe que não é de esquerda, né, Dória, né, ele que inventou aquela de Bolsodória. Até acho que quando a gente está na militância política e fica falando Bolsodória, eu não gosto, porque esse é um termo inventado por ele mesmo para navegar nos votos do Bolsonaro naquele momento, entendeu? E nós, com a esquerda, achando que foi republicana demais. Quem sabe agora é a hora de uma autocrítica, né? E tudo aquilo que foi tão bom a gente lembrar aqui dos furos do Ciro, dos acertos do Brizola, do que foi o Itamar, afinal de contas, nada como a história. Acho que a gente conseguiu aqui na intervenção de hoje, Romulo, fazer essas duas denúncias, né? Muito importantes, e a atenção para a luta aqui em São Paulo. Meu sindicato, a Dunesp, está muito atento, fazendo reuniões diretas. E, por fim, meu caro, só queria registrar uma coisa também que eu acho que não dá para não falar, né? Poxa, Rômulo, o Aldir Blanc morreu sem esse grande, sem convênio médico, ele morreu da Covid, ele não tinha convênio médico, Rômulo. Esse gigante da música brasileira, né? Eu acho que isso me entristeceu muito, e há muitas pessoas, temos muitas pessoas queridas na área cultural morrendo, né? E o suicídio do Flávio Miliati, né? Vamos lembrar que o Flávio Miliati dizia assim: eu na TV ou no cinema, eu faço o homem brasileiro, né? E aquela ideia de Revolução Brasileira que tinha nos anos pré-64, do qual ele fez parte como geração, né? E sofreu perseguição. Ele deixa uma carta muito triste, não sei se você pôde ler, ela é manuscrita. Eu até comentei ontem no programa, Angélica, que assim, eu continuo seguindo aquela orientação geral de que o suicídio não deve ser divulgado, carta e tal, porque tem a questão, a gente está num contexto muito difícil. Eu acho até assim, depois que passasse, né, a temperatura, falar disso, mas enfim, agora a gente até já fala, e ontem eu tratei disso no programa, inclusive, com o Rabino e com o Dom Luiz, e falando, até gostei das coisas que eles falaram, de que houve uma evolução, tanto no judaísmo como, né, pelo menos na parte progressista do clero católico, de não fazer discriminação nem litúrgica e nem no lugar de sepultamento, como havia antigamente, com relação à pessoa que está com claro sofrimento mental e é levado a fazer isso. Às vezes há suicídios que, para além do desespero, são também atos políticos, vamos lembrar do Getúlio Vargas, mas até o reitor Cancelier. Para mim, o reitor Cancelier, inclusive, na carta de despedida dele, essa sim tinha que ser divulgada, porque era um manifesto político. Aí eu sinceramente, Angélica, eu não li, eu vi as chamadas dizendo, assim, já tá coisa, né, pesada demais. Algumas pessoas reclamaram comigo, falando assim, eu sei que tá certo, mas eu não aguento mais ver você falando dos corpos, do não sei o que tal, assim, já uma rejeição. Nesse caso também, assim, a gente já tá sempre uma barra tão grande, eu vi a chamada, ele falando, pô, né, minha vida não valeu nada, a humanidade falhou. São coisas até que eu sinceramente, assim, eu discordo, a humanidade falhou ou não falhou, eu vou sempre pensar que ainda dá tempo de reverter, mas assim, eu evitei... Na verdade, ontem eu assisti o programa Prestações, assim, eu tava com reuniões, aí eu punha na velocidade 1,75 e ia pegando, não peguei essa parte que você falou do suicídio, mas eu só queria registrar esses dois brasileiros, para não falarmos aqui nem do mérito, do conteúdo da carta, né, e do Aldir Blanc, né, o significado que ele tem para a cultura brasileira, né, e tudo que, junto com o João Bosco, né, ele foi, assim, daquela cantoria dos anos 70 e 80 que marcou tanta gente, e depois também a continuidade, né, eu acho que o Aldir Blanc é uma figura que a gente deve fazer aqui as maiores homenagens, né? E o Miliati no sentido de que cada um sabe
o que pega na sua vida, né, o que aquilo significa, e naquele nosso famoso programa dos viéses cognitivos, que um dia a conjuntura vai nos possibilitar de fazer, vi você comentando ontem também aqui no programa, né, a gente vai poder falar um pouco assim dessas saídas humanistas que a gente pode implementar, né, para não chegar a um ponto desse. Mas aí a gente vai falar com esperança, a gente vai falar com muito mais energia, né, do que significa superar. Há caminhos para superar. É uma luta dura, mas há caminhos, Rômulo Maia. Então, eu acredito. Se eu não acreditasse, não estaria aqui, nem você estaria aqui. A gente acredita. É isso aí. Tem obstáculos no caminho, mas a gente acredita que tem como passar. A gente vai ver se vamos conseguir, mas que a gente acredita, né, Angélica? Exatamente, meu caro. Então a gente sempre termina o programa aqui, nunca terminamos tristes, nós sempre terminamos aqui. Não, então espera, ainda tem coisa um pouco triste para falar, que é o seguinte, ó, é a resposta diante do caos, que é a questão do coronavírus. Então, vou fazer só umas rapidinhas aqui, olha, que os próprios profissionais foram marcando, e tem informação passada para mim ontem à noite pelo professor Luiz Moreira, olha. Aqui, né, a questão do lado daqueles funcionários que tinham feito, né, a denúncia gravíssima de que eles estavam sendo obrigados a fazer atendimento sem máscara e tal, foram demitidos lá do hospital em Manaus, que foi o primeiro, quer dizer, esse aqui foi, esse aqui é outro que eu estou mostrando, esse foi lá aquele hospital que eu mostrei aqui, foi o primeiro do Rio de Janeiro onde chegaram os caminhões frigoríficos, é o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, lá em Acari. E aí, para além, né, até não sei se alguns dos corpos que foram parar nos caminhões frigoríficos não evoluíram para o óbito, para a morte por conta disso, mas falaram o seguinte, olha, até os respiradores mecânicos que a gente botou o pessoal, até esses morreram, alguns deles, porque tá faltando os remédios para fazer a sedação, a pessoa que está entubada com respirador mecânico, ela tem que ser sedada. Mas é uma coisa básica, Angélica, nem o midazolam, que quer que seja aqui, que é para a pessoa ser medicada e poder, né, ficar, né, sedada, nem isso tem mais. Então, é uma situação de precariedade, aí você fala, mas né, todo mundo tem que ser infectado alguma hora. Mas assim, não é possível que alguém, colhendo os relatos dos profissionais da medicina, da enfermagem, que estão vendo esse tipo de coisa, não entenda a necessidade, pela falta material e humana, já que os médicos e a enfermagem estão se infectando também, mas até falta de máscara. Eu falei, uma amiga minha está levando a casa dela, ela tem, o outro vai ter, não sei se tem, aqui não tem um remédio para você sedar a pessoa. Não é possível que as pessoas não entendam ainda a necessidade de desacelerar a curva. Mesmo que você seja um entusiasta da imunização de manada, rebanho, a não ser que você seja sociopata, né, e você não ligue para o colapso do sistema de saúde, que já é precário pelo subfinanciamento, mas aí você fala, não, isso e nada é a mesma coisa. A não ser que você ache isso, não é possível que você não entenda que se falta o remédio para você sedar a pessoa, que você tem que, no máximo das suas possibilidades, desacelerar a taxa de infecção, que é assim, olha, eu botei aqui ontem, quer dizer, botei agora de manhã e mostrei, já está exponencial, está uma coisa terrível, não é possível que pessoas ilustradas não compreendam isso, né? Aí, continuando aqui, ó, o MFITEX me marcou dando conta de que 10 cidades no Pará, cujo governador, o Helder Barbalho, falou que era a nova Manaus, o novo Amazonas, o novo local de colapso da saúde, 10 entraram já em lockdown, no que eu atualizei falando que ontem, conversando com o professor Luiz Moreira, ele me falou que o Ceará entra todo em lockdown também a partir de sexta-feira, né? Que a coisa sempre houve muita preocupação com Fortaleza, que é a cidade mais densamente povoada do Brasil, e isso é determinante para a escalada. E aí, nesse contexto, né, a gente falando que precisava desacelerar, qual é a outra notícia? A centralização do auxílio do pessoal para se inscrever na Caixa Econômica Federal, com aquelas filas em que não se respeita distanciamento social, nada disso, né? Então, o MFITEX compartilhou um link aí do UOL, tratando, centralizar auxílio na Caixa, auxílio de R$600 na Caixa, criou fila e atraso, dizem analistas. Bom, se o UOL está falando isso, não vou ser eu que vou me colocar contrariamente. Aí o MFITEX comentou, isso aí é covardia ou é estratégia? Lembrando daquela história do Haiti é o modelo, né? O Haiti precisa do caos para surgir a solução de ordem. Às vezes pode ser que seja deliberado isso aí. Aí segue ele, ó. Povo faminto e revoltado, letalidade alta, fronteiras fechadas. Quem fechou fronteira com o Brasil? Se fosse também fecharia também. Argentina, Paraguai, Uruguai. E falou, ó, controle dos revoltados, formação de paramilitares guerrilheiros, lá o tal dos 300 da milícia armada. E falou, é um povo cativo e oprimido. E aí ainda sobre a questão do coronavírus, olha, lá aquela notícia que eu dei ontem, vou repetir mais uma vez, né? No Brasil, o que mais determina o prognóstico, se a pessoa vai morrer ou vai viver, mais do que a idade, é a classe social, né? Então,
Todos sabemos do subfinanciamento da saúde, a gente sabe da precariedade, da forma, inclusive, errada da priorização do orçamento, que não é na prevenção. A gente sabe do problema de fundo de coisas básicas, como, por exemplo, saneamento básico, né, tão carente no Brasil. Isso influencia na saúde, a pessoa já está inflamada, infectada, ela já está vivendo num lugar precário, poluído, ela já está estressada, sem emprego, isso influi a imunidade dela, ela se alimenta mal, porque com o dinheiro pouco que ela tem na informalidade é o que ela consegue comprar. Então a gente tem aquela pobreza no Brasil hoje que não é mais esquálida, magra, ela é obesa, mas obesa subnutrida, né, o que os médicos chamam de alimentação farinácea, comprando aqueles biscoito fofura, né, as marcas C, D e E, porque não vai comer proteína, não vai comer, não, é o preencher barriga, ela fica gorda, mas subnutrida, com todas as suas funções fisiológicas e a sua imunidade péssima, e aí a última gota que chegou ali de tudo era o coronavírus, mas era o que faltava para matar pessoas, e isso é realidade. Então, e não é exclusivo do Brasil, Angélica, como eu falei, no Reino Unido está acontecendo a mesma coisa. Eles viram, mas tem alguma aberração estatística. Será que o vírus, essa era a notícia do fim de semana aqui, Angélica, será que o vírus tem predileção por pessoas negras e de ascendência indiana no Reino Unido? Que passou a ser o lugar da Europa em que mais morreu pessoas? Aí falaram, peraí, vamos ajustar por obesidade, hipertensão, diabetes, baixa imunidade e tal, não sei o que. Ou seja, os marcadores da pessoa que tem uma higiene de vida péssima, que não é porque ela quer, é porque ela é forçada a isso pela superexploração do trabalho. Aí ele vai, desconta disso, até tem um pouco ainda, que a gente vai investigar aqui se tem alguma coisa, mas não, realmente, o problema é que essas pessoas já estavam com a saúde péssima e chegou o vírus que matou. Aí, o Brasil, idem. Se é assim no Reino Unido, Angélica, que tem o NHS, né, o Serviço de Saúde Pública, que está sendo assassinado aos poucos desde a Margaret Thatcher, mas ainda nem se compara com o SUS do Brasil, que já não tinha chegado, já está sendo assassinado também, né? Antes de nascer, já está sendo assassinado, já estava abortado o SUS no Brasil. Aí você vê isso aqui, aí você fala, é lógico, realmente, no Brasil a classe social vai determinar mais do que a idade. Mesmo na idade está complicado, você falava aí dos leitos do Einstein. Eu conversei por uma questão de família, vou falar aqui, o meu sogro, pai do meu companheiro que é médico, está no CTI, no Rio de Janeiro, desacordado, foi entubado, inclusive, ontem, com suspeita de coronavírus, estamos aguardando o exame, e foi uma situação complicadíssima achar um leito de CTI no hospital da Barra da Tijuca. Ele ainda foi felizardo, conseguiu, mas o médico, inclusive, estava falando, né, colega, meu companheiro ontem estava falando, olha, está muito difícil, todos os leitos de CTI a gente abre, já é ocupado logo depois, então, mesmo a classe média, ele trabalhou a vida inteira na eletronuclear, numa estatal, então tem um plano de saúde bom, mesmo essas pessoas estão assim, em fila para conseguir um leito de CTI. Então, até na classe média a coisa está pegando, né? E aí eu vi aquela história, até o Pedro falou, o cara da XP ontem lá, o Benchimol, falou, não, na classe média já passou do pico. Eu não sei de onde que ele tirou essa conclusão, porque o que a gente ouve conversando com médicos não é isso. A Redditor, a cada semana, abre no Rio de Janeiro, lá no Copador, um andar inteiro para botar mais pessoas com coronavírus, não tem mais onde botar, e a rede pública, a tendência é a pessoa ir pro frigorífico, ou para sair do corredor na maca, né? Porque ou não teve o ventilador mecânico, ou então se teve, não tinha o midazolam para a pessoa ser sedada. Então, assim, é isso que está acontecendo, né? Então, inclusive, quando eu botei essa informação aqui de que o Ceará parte para o lockdown, alguém que está nos assistindo respondeu ao vivo aqui que Niterói, no Rio de Janeiro, também. Ele botou aqui a notícia, eu pedi para ele arranjar um link para confirmar, poder dar informação. Com certeza ele achou aqui uma do Globo falando que a Prefeitura de Niterói pretende decretar um lockdown nos próximos dias. Foi o Augusto Andrade que mandou essa informação aqui também. E aí, para você entender graficamente por que é o lockdown, e lembrando, Angélica, o lockdown, quando ele é decidido, o efeito na disseminação da epidemia vai demorar 2 a 3 semanas. Então, mesmo fazendo isso, vai ter 2 a 3 semanas de pessoas não tendo acesso ao tratamento aí, emergencial para preservar a vida. Então, olha lá o Ceará. O Manuel Gomes me mandou a tabela aqui de taxa de ocupação de leitos de CTI em Fortaleza. Tá tudo aqui, ó, 100%, aí tá aqui pro hospital, 100%, 100%, 100%, 100%. Aí um que tá bem, 90,91, aí 100, 100, 96,61, 100, 94. E vai entrar amanhã e só vai começar a ter algum impacto daqui a 2, 3 semanas,
depois disso, né? Então, realmente, se os militares fizeram isso deliberadamente, eles estão conseguindo o caos que eles queriam, né? E aí, então, já que a gente vai ter confinamento, né, em vários lugares do Brasil, inclusive em Niterói, vai dar tempo para quem está em Niterói pensar e refletir e responder essa minha pergunta aqui, olha. Se é uma conspiração, né? O Xi Jinping, qual foi o preço, qual foi o acordo para o Xi Jinping, o Vladimir Putin e o Ayatollah Ali Khamenei entrarem na reunião do Clube de Bilderberg e ajudarem nessa grande conspiração global para fingir que tem um vírus que não existe. Por quê? Porque sai essa publicação aqui do China Daily, né, lá um veículo oficial da China, falando que a Procuradoria-Geral da Suíça pediu que a autoridade que monitora comunicações no país derrube vídeos alegando que o coronavírus é uma arma biológica feita pelo homem. Eu não vou nem entrar no mérito, Angélica, se é, não é, se foi feito, não foi feito. Eu não sei nem se um dia a gente vai saber a resposta disso. Se for feito, não me surpreenderia em nada. Pode ser, pode não ser. Agora, o que sim eu sei é que quem fica falando desse tipo de coisa é o mesmo tipo de pessoa que quer relativizar a importância do controle. Certamente, para o Vladimir Putin mandar, porque nós somos ingênuos. Lá a coisa, ali não tem ilusões liberaloides ocidentais. Né? Lá o cara falou, manda derrubar esse negócio aí, o Putin. Então, ou a gente está na paz mundial, com Xi Jinping, o Ali Khamenei, o Vladimir Putin e o Deep State, todos abraçados e irmanados contra a gente, aí me desculpa, certo? Fato, vamos desistir. Porque eu não poderia estar falando com você, Angélica, usando o Zoom, ou então usando o VK russo e o Telegram, se eles chegarem no acordo de falar, não, vamos todo mundo agora parar de falar, estamos de acordo que todos queremos chipar a humanidade e tal. Aí desiste, cara, realmente. Aí eu não sei, aí a solução, bom, não queria nem falar isso, mas aí de repente até o Migliaccio estava certo, porque eu falei, bom, desiste, não tem o que fazer. Como eu não acredito nisso, né, eu acho que todos nós que vimos falando aqui dos conflitos globais, da guerra híbrida há anos, hoje não estávamos falando de uma simulação, que é muito real, tem muita gente, inclusive, áreas que é guerra quente, como a gente viu na Síria, na Líbia. Não me parece que a gente tenha chegado à paz mundial e o Xi Jinping, o Putin e o Deep State estejam todos irmanados numa grande conspiração para controlar o indivíduo e chipá-lo, né? Então, já que muitas cidades no Brasil, inclusive Niterói e no Grande Rio, vai entrar em lockdown, isso dá tempo para quem será forçado a ficar em lockdown para pensar e, de repente, conseguir uma resposta para vir dizer como que foi chegada, como que nós conquistamos a paz global com Putin e Xi Jinping entrando no Clube de Bilderberg. Obviamente, eu estou sendo irônico quando eu falo isso. Angélica Lovato, tem um comentário sobre essa questão aí, você ia falar? Oh, meu caro, eu acho que o comentário é esse final que você fez, né? A gente pode até pagar um preço por perseguir as coisas que a gente acredita e que tem uma base na realidade, a gente está constatando realidades, e por isso eu acho que vale a pena muitas vezes o desgaste pelo qual a gente passa, né? A gente sabe que tem que ter coragem de enfrentar determinadas discussões, né? Acho que temos enfrentado, aqui estou dizendo de você, estou dizendo do programa, estou dizendo de nós, nada como um dia atrás do outro, né? E uma noite no meio para a gente raciocinar. Essa é uma lição que eu trago de vida, né? E acho que é uma boa conselheira, né? A noite de sono para você acordar e tomar a decisão, né? E acho que algumas coisas que a gente tem que responder de pronto é porque a gente já tem a convicção dela. Então, acho que não dá para ver essa grande, vai usar a palavra errada, conspiração, mas uma situação real que a humanidade, que o planeta se colocou e que, com toda essa preocupação que eu trouxe do interior paulista aqui, que é o interior do Brasil, e que é todos os frigoríficos aí com aqueles corpos dentro, é um filme de horror, isso não tem no Netflix, isso não tem em Hollywood, né? Nem todos aqueles filmes de Hollywood trouxeram isso pra gente, os mortos-vivos, e que iam lá te comer, e aquele vírus, né? Aquilo você dá risada, come pipoca, né? E aqui não é dar risada e comer pipoca. Nós vamos estar, eu não sei, a coisa do lockdown aqui em São Paulo, gostaria de discutir, não sei o que vai acontecer amanhã, e veja, né, nós, revolucionários, nós, né, que estamos lutando contra o imperialismo, como a gente fala aqui no programa, né, lutando contra essa crise econômica, a gente está pensando que o lockdown pode salvar nossas vidas, é porque nós chegamos a um ponto, e para nós de esquerda defender um lockdown, é assim que fala, né, esse fechamento, né, é porque a coisa pode ameaçar a própria vida do trabalhador, e claro que o Estado vai tirar proveito disso. Acho que nós vamos ignorar uma coisa dessa, Rom?
Vi você falando aqui 1000 vezes isso, eu falei 1000 vezes, o Nildo falou 1000 vezes, o Maurício, Daniel, todo mundo aqui, o Você Alejandro. e o Nildo, quando estão no Brasil, estavam falando de Patriot Act, né? Então, assim, a gente está atento disso muito antes. Tem gente que descobriu a biopolítica esse mês. Não, a gente está falando há muito tempo, Angélica. Exatamente. Então eu acho que o meu comentário é esse, né? Tem horas que não tem jeito, a realidade está mostrando, a gente tem que falar da tristeza, daquilo, porque se a gente não denuncia também, né? Como é que a gente vai lutar contra isso? Vamos ficar só como seres, né, inanimados dentro de casa, sem fazer essa luta, por isso que a gente fala das conspirações, que a gente não desiste. Acho que o próprio DE aqui é uma conspiração importante, por isso que a gente fala de coisas concretas, como a oposição metalúrgica do Sul Fluminense, os sindicatos aqui paulistas, as fábricas ocupadas, né, as jogadas, né, que esses donos de grandes empresas colocam, que o Steinbrück está fazendo, né, matando a população de Volta Redonda. A gente não vai denunciar, dá para imaginar o que está acontecendo naquela vila operária, né? As pessoas saem com os macacões e as botas de dentro da usina e entram em casa. Quer dizer, não tem como você não ser contaminado com 18 mil pessoas ali. Então, eu acho que nós temos que estar com esse radar sintonizado, Rômulo, né? Na classe trabalhadora, nós que podemos ser, com a maior humildade do mundo, que a gente pensa, com todas as aspas do mundo, ser uma vanguarda, né? Esse programa não é de vanguarda, né? Ele tem 44 mil e tantos assinantes, queremos chegar lá aos 45 mil, né? Fiz aqui toda essa... E para quem falava, poxa, não tem, o pessoal não vê programa longo. Ontem a gente passou da marca de 10 milhões de visualizações, isso só no YouTube. Aí você pega isso, Facebook dobra e as demais plataformas. Tem sim, é novo também. Eu não sabia, quando eu comecei não era assim e tal, mas criou assim. Tem aquela história assim, do pessoal da supply side que fala que a demanda, a oferta cria a demanda, então a oferta foi sendo criada espontaneamente, surgiu a demanda, ou pelo menos foi a demanda se autodescobriu, falou, pô, era isso que estava faltando, o que eu sei que está funcionando, enfim, com vantagens e desvantagens é a fórmula, Angélica. Não, sem dúvida. E quanto mais pessoas a gente atingir, mais essa mensagem chega, né? Eu acho que com os assuntos que todos estamos trazendo aqui, né? Acho que cada vez realmente conquista mais pessoas para ouvir. Eu acho que esses grupos de trabalhadores que passaram a acompanhar o programa, como a Flasco, como agora essa base metalúrgica que eu fiz aqui, né, o exagero, a brincadeira dos 50 mil, mas foi muito mais para chamar a atenção de que não é uma base, se 0,5% disso, né, estiver com a gente acompanhando a denúncia, divulgando a denúncia, é por aí que renasce uma oposição, né? A gente não tem como renascer com os pelegos e com a direção. A luta é muito dura, né? Tudo contra, os jornais contra, né? Então eu encerraria por aí, meu querido. E só vou te perguntar o seguinte, ainda estão garfando a nossa audiência de quinta-feira? Então, você falou que ia materialista? Você falou que ia terminar por aí, né? Falando dos jornais e tal. Olha aqui, já me mandaram em tempo real no YouTube, mais uma vez associando a gente a coisas bizarras. Então, aqui onde eu tô na Suíça, engraçado, eu vou até acabar ouvindo a música dessa sujeita, tal de Loredana, cantora, porque todo dia me associam a essa cantora, ó, o clipe é coisa meio aquela hip hop europeu, que é uma coisa meio ridícula, né, com essa loura aqui cantando, vou até ficar curioso, vou ver. Mas em outro lugar aí, no Brasil, ó, a Gláucia marcou, que tá marcando, ó, enquanto o Alejandro falava com a gente, ó, uma coisa em coreano, né? Enfim, né, a gente bota o nosso vídeo em português para o Brasil sobre notícias e política, mas a pessoa botou coreano, Big Hit Label em coreano, e depois pintei o cabelo em casa na quarentena, não esperava esse resultado. Menina cabelo roxo, realmente é tudo a ver, né? É um pessoal interessado na visão contra-majoritária, anti-imperialista, não pelega, anti-telequete. Realmente tem tudo a ver com isso aqui. Então a sabotagem continua, a garfagem continua, e é por isso que a gente sempre pede para quem está nos assistindo curtir o vídeo, comentar, e se você está vendo em outra plataforma que não no YouTube que faz essas gracinhas, vai lá, deixa seu comentário, seu oi é vivo. Estamos concluindo a transmissão, então é só a última chance para deixar o oi no chat ao vivo, a curtida, e é importante mesmo que você veja em prestações como a Angélica, eu também revejo em prestações ao longo do dia, mas se acostumar a entrar ao vivo na hora do programa, dar um oi, a curtida, 10 segundos e vai embora. Isso tem nos ajudado a reduzir para apenas 30% de garfagem da audiência, né, como foi ontem. Lá, diga. Eu estava entrando todos os dias ali, quando você fala, liberado para comentários, eu já vou lá e digo alguma coisa, em todos os programas, né? Esqueci de fazer isso no meu de quinta passada, aí 3 dias depois. Falei, gente, esqueci. É o socialismo, Angélica, é o socialismo, você vai no do outro.
Foi engraçado, aí todo mundo deu risada aí embaixo. Mas queria dizer que, vamos lá, vamos assistir os programas em velocidade maior. Se você estiver lavando louça, põe lá no Spotify, porque sempre tem coisa importante para a gente refletir e avançar. Exatamente. E a última reflexão do dia, né, é a reflexão do Lula, né? Então ele falando aí que tinha que radicalizar, que talvez ele tenha errado, e não radicalizar e tal. Bom, estava aí na sexta-feira com o Fernando Henrique e o Rodrigo Maia. Esses são os radicais, pessoal. Mas olha só, ontem a condenação dele foi, né, reafirmada no TRF4 com a rejeição por unanimidade dos embargos apresentados, o embargo de declaração, não cabe o tal do embargo infringente, porque foi por unanimidade o julgamento. Então ontem foi breaking news, né, assim, urgente, lá na Globo News, a TRF4 confirma a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, lá com a pena 171, né, 17 anos e 1 mês, eles até se autorizam a fazer trollagem, né, e é o seguinte, gente, se o caso lá do triplex foi confirmado no STJ, eu posso afirmar que se não tivermos a Revolução Brasileira no Brasil até lá, vai ser confirmado no STJ, porque esse caso do sítio, infelizmente, é muito mais complicado de defender do que o do triplex. O sítio é do Lula, não é do Lula? Não sei, é irrelevante. Até acho que não é, mas é irrelevante. Por quê? Espertamente, o Dallagnol lá e seus amigos colocaram na acusação, desistiram disso, falaram, olha, até pode ser, não sei, a gente não vai conseguir provar acima de qualquer suspeita, vai ficar na mesma linha do triplex. Quem quer acreditar, acredita, quem não quer, não quer. Agora, o que sim a gente consegue provar com facilidade está provado, se você quiser, você vai ler lá. Eu vi a instrução, me mandaram o relatório da PF, eu vi as fotos. O que sim está provado é que as reformas foram encomendadas pela Dona Marisa, né? Então tem lá o nome, como ela queria a reforma da cozinha, como ela queria que fosse a coisa e tal, aí tem as fotos da customização da cozinha, da placa que fica e tal, mas você fala, mas não é dele, mas a reforma foi usufruída por ele, foi encomendada pela família e usufruída, e eles colocaram que essa era a corrupção. É corrupção? Não é corrupção. Ele não podia ter sido condenado por corrupção, vou falar, é antiético? Eu vou falar. Pode ser, pode não ser, agora eu vou falar. No mínimo, é uma ingenuidade. Alguém que contrariou o interesse imperialista e achar que podia aceitar presente de empreiteiro e que essa conta não ia ser cobrada. Então, foi uma ingenuidade. E que, infelizmente, nós estamos pagando preço junto com eles. Junto com a família, nós estamos pagando por essa ingenuidade. Né? Se você quer enfrentar o imperialismo, você, infelizmente, tem que praticar um moralismo, nem que seja um moralismo interessado e instrumentalizado, mesmo que você não esteja convencido, mas você tem que pelo menos fingir que você acha que é bacana e certo ser moralista como Mujica e não gostar muito nem da carne nem de dinheiro, né? Porque o cara vai usar isso contra você. O Julian Assange era isso, o cara gostava muito da carne, aí vai lá, estuprou, não sei o que tal. O outro gostava muito de dinheiro e falou, não, tal, isso aqui é corrupção. Então, infelizmente, se quer entrar no jogo, tem que fazer isso. Não é minha, eu quero poder curtir e tal. Então não vem, não entra e tal. Aí pode falar, bom, é fácil falar isso retroativamente. Retroativamente mas o problema é que tem gente hoje, nos partidos de esquerda que ainda gosta muito dos tapetes vermelhos, como falava o Brizola e lembra o Nilda, e gosta de dinheiro e de carne demais. Olha quanta ingenuidade a gente não continua vendo aí de gente entrando nessa. Então, infelizmente, não pode. Nesse caso... A caça de R$5.000, lembra? Pois é, a cachaça de R$5.000. Não, $5.000, Angélica. $5.000. Era a cachaça. Olha como eu sou humilde, entendeu? Pois é, eu também. Eu nem sabia nem que tinha R$5.000. Aliás, já me falaram, não sei se é verdade, já me falaram que não existe cachaça nesse valor, que é mais cara, e eu procurei do Google, a que eu encontrei realmente, me falaram, é mais cara, se aproxima de R$1.000. Então, que tem gente que falou que isso é código, pra falar assim, entendeu? Como se assim, o caixinha da cerveja te satisfaria. Uma cachaça de 5 mil, eu não sei, não posso dizer, porque se era o caso, eu nem entendi, porque eu não entendo nem de cachaça, nem de caixinha, então assim, realmente não sei. Agora, o que eu sei é que, nesse caso tá complicado, porque aí sequer a defesa nega que teve a encomenda da coisa lá, e aí qual é o problema? Aí, como eu falei, foi ingenuidade, aí você pode discutir, era ético, não era ético, um ex-presidente receber um presente de a família empreiteira e tal, não vou nem entrar nesse mérito. O que é relevante aqui, porque esse é um julgamento que não deveria versar sobre ética ou sobre esperteza, sagacidade ou ingenuidade, sim sobre crime, é que corrupção não houve, pelo menos não nesse processo. O Deltan Dallagnol não trouxe os elementos para provar. Por quê? Não tem o tal do ato de ofício. Então, mesmo que
ele tenha recebido, mesmo que a vantagem seja indevida, que é a história lá da reforma encomendada pela dona Marisa, e tem as notas fiscais, e a coisa personalizada, customizada, e foi usufruída, não é que nem o triplex, que ele não passou nada, não. Usufruiu anos e anos da reforma feita, né? Nesse caso específico, não provaram. Aí, onde que a defesa concentra o fogo nesse caso? Eu sei que a maior parte das pessoas fica falando ou não é sem sequer ler. Eu me dei o trabalho de conversar e investigar. Onde que eles centram fogo? É em pegar a tal da planilha do Odebrecht, que o Deltan Dallagnol pegou e falou, olha, tá aqui. Foi daqui que saiu da planilha do Odebrecht o dinheiro para ir lá no final entregar a reforma da cozinha que a dona Marisa encomendou. E aí a defesa fala, não, nós contratamos uma perícia que mostrou que não é, que esse dinheiro foi para outro lugar, outro não é. Mas aí, Angélica, volta a relevância da história dos documentos da Suíça. Quando o Lula esteve aqui em março, ele não quis pegar. Então, assim, até nesse caso, para provar a inocência e mostrar que se ele errou por ingenuidade, se ele errou num deslize ético de aceitar presente, mas não errou no crime, Mas até nessa hora ele não quis enfrentar e vir aqui pegar e causar um incidente internacional. Então fica difícil, né? E aí eu quero alertar você, se no do triplex, que era assim, muito forçada a acusação e a condenação, foi confirmado por unanimidade no STJ, ceteris paribus, continuando tudo como está confirmado no terceiro grau isso também. E aí você unifica as penas, a gente está naquela indefinição, né, o STJ em novembro, o STF, perdão, de uma forma não muito compreendida até aqui, o que motivou essa guinada jurisprudencial, acabou com a execução provisória após a confirmação em segunda instância, mas a gente não sabe ainda como é que ficou isso. Vai ser terceira instância, é até o trânsito em julgado e tal. Tá meio assim em aberto, né? Então a gente não sabe como é que ficou. Isso daí está sendo costurado, né? Até hoje o Toffoli, que queria chegar nessa decisão salomônica do terceiro grau, de repente os caras, quando confirmado, vão falar, o terceiro grau, aí você junta a primeira pena com a segunda, ele volta pro xadrez, aí volta pro xadrez lá em Curitiba para botar acampamento em frente, não, pode mandar ele para um quartel no meio da Amazônia. E aí? Acabou, é isso aí. Então, né, eu compartilhei isso aqui ontem, falando isso, e botei, esse caso é bem mais complicado. Então, vamos realizar o prejuízo, pelo menos preventivamente, ou pelo menos nos acautelarmos. O mais provável é que isso seja confirmado na STJ sem muita dificuldade, ou pelo menos bem menos do que foi o caso do triplex, se é que a houve. E aí, olha só, o Cesare, ainda sobre essa questão do Lula, botou o seguinte, ele compartilhou essa questão da confirmação do 171, pessoal. Angélica, o pessoal se permite fazer trollagem. No nível, então, confirmou a pena 171, 17 anos e 1 mês. E aí o Cesare lembrou da Suíça. Ele falou, bem que o Duplo Expresso avisou. O ex-presidente Lula, ao invés de solicitar asilo diplomático, sequer pediu os documentos, Cesare. Ele podia voltar para o Brasil, mas tinha os documentos debaixo do braço. Ele preferiu se tornar refém de um sistema farsesco que ele mesmo criou. Pior, né? Ainda estão os filhos dele como reféns do mesmo sistema. E aí o Burjac foi e questionou lá no perfil do próprio Lula, né? Então o Lula foi ontem ao Twitter e botou o seguinte, não sei quem mente mais, o Bolsonaro ou o Moro. Isso aqui é o Twitter oficial do Lula. O Moro não tem caráter. Até hoje não provou as acusações que me fez. A montanha pariu um camundongo. Ele gerou expectativa na população sobre o Bolsonaro e não falou nada. Sabia que estaria prevaricando. Um dia a casa vai cair. Isso aqui foi antes ainda então da confirmação da nova condenação dele. Mas aí o Burjac foi e comentou, mas e as provas, presidente, que estavam na Suíça? O senhor não as quis. Qual a razão? Até hoje eu não sei também, mas como eu reafirmei para o líder do PT no Senado, que esteve aqui com a gente, do Rogério Carvalho, a esperança de que morre, mesmo estando já assim, sinceramente, não dedico mais muito do meu tempo a essa questão, rebaixei muito minhas expectativas, para não vê-las frustradas mais uma vez, mas se nos últimos dos tempos, se é que adiantar alguma coisa, se um dia o presidente Lula entender, eu pego o telefone, ligo pro pessoal aqui, tento fazer de novo e tal, mas sinceramente, como eu não acredito mais que isso vai ocorrer, eu não perco meu tempo com essa questão. E aí a conclusão é o comentário aqui do Gabriel, que falou o seguinte, o Lula está sendo chantageado. Não julgo, porque o inimigo não tem escrúpulos, não tem mesmo, Gabriel? Certamente a família está sendo ameaçada, tá, Gabriel? Eu fui investigar os filhos, a gente não sabe, porque o pessoal só olha, Angélica, o processo no judiciário que já é público. Quando é público, né? Porque lá Curitiba também inventou a história dos processos clandestinos. Mas quando é público, mas tem vários procedimentos em Receita Federal, contra a pessoa jurídica, né? A empresa do Lulinha e tal, coisa que a gente nem sabe, porque está nessa fase de procedimento investigatório de polícia e tal. Tem 3 filhos pendurados nessa questão aí da faca no pescoço. E aí segue o Gabriel falando o seguinte, o erro dele, do Lula, foi ter nomeado a Dilma, né, como sucessora. E pior, deixado ela concorrer de novo em 2014. O problema não é errar, o problema é persistir no erro, né, Gabriel? Aí daqui,
com o país em ebulição. Em 2014 já estava, né, o The Writings on the Wall, já estava escrito na parede o que vinha, a gente tinha emitido em 2013, já tinha Lava Jato, as pessoas esquecem, Angélica, a Lava Jato começou no início de 2014. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães já tinha ido no último dia, lá no último mês do mandato do Lula, falou, ou o senhor volta em 2014 ou o senhor vai ser preso. E ele voltou lá em 2012, no Instituto Lula, e falou, presidente, mais uma vez, ou o senhor volta ou o senhor vai ser preso. Então tudo já estava muito claro, né, e falou, pô, ele foi avisado ainda pelo Putin, né, que ia ter, o Erdogan também reforçou que ia ter coisa no Brasil, lá a inteligência russa tinha visto que toda a máquina da NSA tinha se voltado para o Brasil, e quando eles fazem isso, não acaba bem, e, no entanto, o Lula mantém a Dilma concorrendo, e assim, foi uma coisa afirmada e reafirmada, Angélica, porque eu já comentei aqui que havia uma ansiedade no PT de falar, não dá, até a insegurança, que o pessoal não sabia se ela ia ganhar, tava aquela coisa assim, né, que foi meio que de virada, quando começou o segundo turno, a Aécio estava na frente, e a gente suou a camisa para ganhar aquela eleição na virada e terminamos com Joaquim Levy, fomos traídos, não sabíamos disso naquela altura, mas até isso, então, o pessoal do PT, que não só talvez estivesse já antevendo essa questão do golpe, mas inclusive estava preocupado em ganhar a eleição, que não estava dado ali, inventaram uma história, articularam um golpe na convenção. Falaram, não, a convenção do PT vai sagrar candidato Luiz Inácio Lula da Silva e não Dilma Rousseff. E aí quem verbalizou para o Lula, falou, presidente, está tudo certo, a gente chegar na convenção, você não vai fazer nada, você vai ficar quieto, a gente vai falar, não, a gente quer o Lula, o Lula é o candidato. Gilberto Carvalho chegou para o presidente, está tudo certo. E o presidente Lula virou para ele, Gilberto, você pega a sua língua e enfia no seu 3 pontinhos, entendeu? Então assim, foi o erro do erro agora. O que é certo, que a gente pode avaliar objetivamente, foi o meu comentário compartilhando esse tweet do Gabriel, foi o seguinte, ó. Esse erro do Lula, né, a indicação da Dilma, enfim, não tinha como saber. Agora, 2014, né, de falar pai afasta de Messi Cálice, até na última hora que o Gilberto Carvalho chegou e falou, presidente, está tudo certo, se eu ser candidato. Esse é o erro individual que mais caro custou ao Brasil no século XXI. Pode ser que tenha algum aí para frente, pode ser, mas até aqui, 2020, esse foi o erro individual que mais caro custou ao Brasil no século 21. Angélica Lovato, um comentário para a gente encerrar a transmissão de hoje. Sim, o comentário é o seguinte, Rômulo, acho que o ponto alto aí do programa de domingo, que eu também ouvi a prestações, não consegui ouvir ao vivo, foi quando você disse para o senador, né, do PT, olha, já que o senhor disse que amanhã vai encontrar o presidente Lula, eu queria reiterar aqui essa questão da Odebrecht, os documentos, né, tá um buraco essa história, a gente não consegue entender. Então, acho que a gente pode terminar o programa de hoje dizendo o que é esse buraco que não quer ser aberto, esses erros. Claro, né, você sabe, a gente tem uma avaliação desses furos, do petismo, do Lula, do indicativo disso, né, Rômulo? E eu acho que chegamos a um ponto agora juntos, onde o que importa é o Brasil, é a luta anti-imperialista, e continuar denunciando esse tipo de coisa. Esse Twitter do Lula é muito... ele é muito brando, até para dizer que ele está fazendo uma autocrítica, né? Então não dá para entender, e ao mesmo tempo a gente sabe que é esse o compromisso político, né? Acho importante quando você expressa a sua posição aqui. Tem vários amigos meus, né? Amigos diletos, que não pessoas que estão na RB exatamente, mas pessoas que a gente tem, né, contato, que tem cada vez mais assistido o programa, a minha intervenção, a do Nildo, aí foi vendo o programa, começou a assistir as outras, agora eu estou entendendo o Rômulo Maia, né, porque tinha aquele preconceito, daquele artigo do... Angélica, pra você ter uma noção, quando eu comecei... É legal isso, entendeu? Não, quando eu comecei, até hoje é assim, quando eu comecei a conversar com a galera aí, né, os nossos representantes religiosos, eu já mando preventivamente o documento das Nações Unidas. Porque assim, eu falei, olha, quando o pessoal vir que você está no programa, o pessoal vai mandar esse negócio aqui, então eu já mando preventivamente, porque eu não esqueço, lá em março de 2018, quando foi publicado aquilo, que estava agendado da Márcia Tiburi vir num programa que tinha à época aqui, aí ela mandou, né, o link daquilo, tava lá, não, isso aí não, então assim, até hoje, é para isso que aquele artigo foi feito, mesmo tendo sido debatido, é para mandar para o incauto desavisado e falar essa história daí. E eu acho que a vinda do senador aqui no programa, além de ter valorizado o programa, que é alguém do PT que está na posição de senador veio, né, também foi um aprendizado no seguinte sentido, ele falou tudo aquilo que a gente falou que ele fez, ou seja, né, votou na PEC 10,
A única justificativa que ele dá, que é de que os trabalhadores iam ficar com os empregos garantidos, estava na cara que quando chegasse na Câmara, esse ia ser o que caiu, e foi esse que caiu, ou seja, se fica na consciência limpa, né, ter votado no Senado contra os trabalhadores, porque parecia que ia proteger um aspecto, esse aspecto sabia-se pela experiência, inclusive, parlamentar. Assim. Então a gente ouviu aquilo que a gente já sabia que ele ia falar, ele falou, tudo bem, não nos convenceu, né? O programa dá espaço para ele falar, se quiser, quem quiser vir do PT e falar por que votou na PEC 10, está aberto espaço, acho que foi valoroso isso, mas no final do programa ele levou essa, não, então amanhã o senhor vai encontrar com o Lula, só queria aproveitar e dizer isso. Claro que a explicação dele não convenceu quem já sabia que a PEC 10, né, não é algo importante para o Brasil, ela está destruindo o país. E aí é o bom debate, né? Eu acho que também colaborou com o bom debate, a gente sabe o que é a PEC 10, não tem MMT que salve essa PEC 10, né? Não tem votação nessa PEC 10 no Senado que seja assim, né? Até gente do PSDB votou contra, então a gente tem que manifestar esse estranhamento, as tamancadas, né, delicadas, indelicadas, mas a gente está sempre com algum fundamento, assim como essa tua história aí, que eu tô achando legal, muita gente assistindo, agora eu tô entendendo, né? E é legal, né, se a gente consegue fazer isso, porque nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio. Com certeza. Vamos terminar assim. Com certeza. Até quando eu tô mal-humorado pelas coisas que acontecem, eu não sei o que acontece durante a noite, mas eu acordo sempre bem-humorado e cantando. Então, a melhor recomendação é uma noite de sono se a coisa tá ruim e tanto você acordando de bom humor ou mau humor, certo? Que você vai me encontrar de bom humor aqui, na máximo possível, sempre de bom humor de manhã, mesmo tratando uma realidade dura como a que a gente está vendo. E aquela história, Angélica, precisou ficar muito escuro, né, pra gente ver a luz um do outro e nos encontrarmos no mundo. Se não fosse o golpe, eu não ia conhecer a Angélica Lovato, o Dorix, não ia conhecer a Revolução Brasileira, não ia conhecer o pessoal que estava aqui, a galera que estava aqui ontem. Enfim, a gente se descobriu e vimos que não estávamos sozinhos. Antes a gente estava sendo trollado naquele grupo de WhatsApp da família, a gente viu que tem outras pessoas sendo trolladas individualmente e a gente se reuniu, né? Então, vai ver que precisava disso para a gente se encontrar, se unir para fazer o enfrentamento e não a resistência, Angélica Lovato. É isso aí, grande Rômulo Maia, beijo enorme para você, para os Expressionautas, sempre um prazer estar aqui, e um beijo para os camaradas da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, afinal foi um programa para eles, tá bom? Beijo subscrito, e a gente conclui então assim a transmissão de hoje, na certeza de que a gente volta amanhã, já confirmei, seus camaradas de RB, o Maurício Molinari e o Daniel Corrêa da Silva estarão aqui, assim como também o Paulo Gala e o Elias Jabu. Não sei se vem mais alguém. Se tiver o aviso aí da confirmação antes de dormir. Um bom dia para você, um dia de luta e até lá.